Excelentíssimos senhores vereadores, público e imprensa aqui presentes, um bom dia. Para que possamos dar início aos trabalhos legislativos para a 8ª sessão extraordinária do primeiro ano legislativo da 14ª legislatura, solicito ao segundo secretário que assuma a cadeira do primeiro secretário e faça a chamada dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental. Edivaldo Lúcio Abel. Faué Salmem. Flávio Luiz Abrozin. Fred Ines Correia Leite, presente. Hélio Miguel Filho. José Claudinei Messias. Presente. José Roberto Nunes. Oswaldo Barbosa. Salim Matar. Silvanei Rodrigues. Terezinha Paixão Bueno. 10 vereadores presentes, senhor presidente. Havendo número legal e invocando a proteção divina, declaro aberta a presente sessão, passando a deliberar a matéria objeto desta convocação extraordinária. Esta convocação deve-se à discussão do projeto de lei número 81/2005, de procedência da mesa da Câmara, que dispõe sobre o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Ourinhos e dá outras providências. O vereador Edivaldo Lúcio Abel está fazendo um requerimento. Atendimento à solicitação do novo vereador Edivaldo Lúcio Abel, coloco em deliberação para que seja feita a leitura da justificativa do projeto. Está em deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura da justificativa do presente projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, é a seguinte a justificativa. Justificativa. É público e notório que o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Ourinhos, fixado pela Lei número 4.822, de 22 de dezembro de 2003, regulamentada pelo ato número 1, de 10 de janeiro de 2005, da mesa diretora, tivera seu pagamento barrado, em virtude de liminar concedida pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da ação direta de inconstitucionalidade, número 125.269.0/9, a qual suspendeu a vigência e eficácia da supracitada lei, sob a argumentação de que a fixação de subsídio em percentual dos deputados federais e não em valor afronta a autonomia municipal prevista nos artigos 111 e 144 da Constituição do Estado de São Paulo. Acontece que a percepção de subsídio pelo parlamentar tem por objetivo observar o tradicional princípio da remunerabilidade, cujo direito foi reafirmado pela vigente Constituição Federal. Por esse princípio, o parlamentar faz jus a uma paga periódica pelo exercício da atividade legislativa, o que torna para o poder público, de outro lado, um dever a satisfação desse pagamento. Aliás, a Constituição Federal, ao dispor sobre a remuneração dos vereadores, aufere um direito, na medida em que o Constituinte determinou que ela corresponda a um certo percentual fixado pela Câmara Municipal, observando o limite máximo estabelecido para cada faixa populacional, incidente sobre o subsídio dos deputados estaduais. Esse é o entendimento de José Afonso da Silva, ao ofertar que o texto não confere uma simples faculdade, confere um direito ao determinar que a remuneração corresponderá a, no máximo, 75% da estabelecida para os deputados estaduais. Portanto, não há possibilidade, por força das supracitadas regras constitucionais e do princípio da remunerabilidade, do exercício da vereança sem contrapartida do competente subsídio a que tem direito o vereador. Tolhendo-se esse direito, cujo subsídio tem natureza retributória, caráter alimentar, portanto, está se ferindo o princípio da remunerabilidade parlamentar, onde se faz jus a uma paga periódica pelo exercício da atividade legislativa, o que torna para o poder público, de outro lado, um dever a satisfação desse pagamento. A natureza alimentar dos subsídios é largamente reconhecida pelos doutrinadores. Vejamos. O subsídio não tem natureza de ajuda, socorro, auxílio, mas possui caráter retributório e alimentar.
Assim, o termo subsídio fixado constitucionalmente a partir da emenda constitucional número 1998 vem substituir para determinadas categorias de agentes públicos os termos remuneração ou vencimento, consubstanciando-se em importância salarial retributória de natureza alimentar, paga pelo Estado em retribuição de serviços prestados. Portanto, revestindo-se de caráter alimentar, o subsídio está associado à subsistência do parlamentar e a de seus familiares e dependentes. Ao suspender os efeitos e vigência da lei de fixação do subsídio dos edis desta Câmara Municipal, tolheu-se direito fundamental de percepção de remuneração na forma de subsídio, como retribuição pelo poder público pelos mundos públicos de exercício e, consequentemente, de provimento de sua subsistência e de seus familiares e dependentes. Propugnada a reconsideração da liminar supracitada, o presidente do tribunal entendeu não ser o caso. No entanto, manifestou no sentido da faculdade da edição de nova lei. Em entendimento com os dignos representantes do Ministério Público da Comarca de Ourinhos, esses manifestaram expressamente, conforme documento em anexo, em face ao constante na ADIM e a consequência suspensão da eficácia e vigência da Lei nº 4.822/2003, que, abre aspas, entretanto, estudando a situação jurídica que se formou, chegamos à conclusão que passamos a expor. A decisão liminar do Tribunal de Justiça Paulista suspendeu a eficácia e a vigência da Lei Municipal número 4.822, de 22 de dezembro de 2003. Ocorre que um dos efeitos da referida lei foi o de revogar a lei de subsídios anteriores, qual seja, a Lei 4.417, de 29 de junho de 2000, que em seu artigo 1º fixava o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Ourinhos em R$ 3.200. E no parágrafo único, o do presidente da Câmara Municipal de Ourinhos, em R$ 4.200. Vale dizer, então, que a suspensão da vigência da Lei nº 4.822, de 2003, deu ensejo à repristinação da Lei nº 4.417, de 2000. Esta, até que nova lei seja editada, ou a número 4.822, de 2003, torna-se a viger, reviveu e passou a regular o subsídio dos vereadores. O atual subsídio dos vereadores oriense é, então, aquele previsto no artigo 1º da Lei 4.417, de 29 de junho de 2000, ou seja, R$ 3.200. E o do presidente da Câmara Municipal de Ourinhos é o previsto no parágrafo único do precitado artigo número 1, ou seja, R$ 4.200. E prossegue, abre aspas. Por outro lado, ao subsídio dos vereadores, bem como aos dos servidores públicos, é assegurada a revisão geral anual, através de lei específica. Artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal. Isso equivale a dizer que aqueles subsídios previstos na Lei 4.417, de 29 de junho de 2000, poderão ser acrescidos os mesmos índices de revisão concedidos aos servidores públicos orienses no período. Há de cautela, porém, é de bom alvitre que a revisão do subsídio não os fixe em valores superiores àqueles previstos na Lei 4.822, de 22 de dezembro de 2003 e no ato número 1, 2005, porquanto, caso ela torne a vigorar, os vereadores teriam de devolver os valores percebidos a maior. Assim, seguindo essas orientações, esta mesa diretora elaborou o incluso projeto de lei, esclarecendo que o valor do subsídio constante da Lei nº 4.417 de 2000 fora revisto, aplicando-se os reajustes concedidos aos servidores públicos municipais pelas leis complementares número 398 de 24 de abril de 2003 e 424 de 23 de junho de 2004, respeitando no limite o limite de percentual fixado pela Lei nº 4.822 de 2003. Sala das sessões, em 1º de setembro de 2005, José Claudinei Messias, presidente, José Roberto Nunes, primeiro secretário, Fredens Correia Leite, segundo secretário. Senhor presidente, esta é a justificativa do projeto de lei número 81/2005. Obrigado, excelência. E, para complementar, dizer que dessa manifestação do Ministério Público, encaminhada através de ofício a esta Casa de Leis, assinada
pelos 3 digníssimos promotores de justiça de Ourinhos, doutor Aguilar, doutora Adelino Lorenzetti e também doutora Viviane, e que deram ensejo à elaboração desse projeto de lei. Também salientando que o próprio Tribunal de Justiça, em manifestação à reconsideração solicitada, também manifestou da questão da elaboração dessa lei. Então, nós estamos totalmente cônscios e amparados juridicamente para a elaboração. Desejamos dizer também do empenho que nós temos que reconhecer do assessor jurídico dessa casa, que nos acompanhou, foram várias viagens a São Paulo, para que houvesse a solução desse problema. E também, mais uma vez, reiterando aqui, a disposição do Ministério Público local para que houvesse uma solução a esse problema e realmente a sugestão do encaminhamento feito pelo Ministério Público de Ourinhos é que houve a solução definitiva desse impasse. Nós temos que agradecê-los aqui formalmente. É o que eu tinha a dizer. Coloco em discussão o projeto de lei número 81/2005, de procedência da mesa da Câmara, que dispõe sobre o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Ourinhos e da outras providências. As palavras, presidente. Com a palavra, excelentíssimo vereador Oswaldo Barbosa. Com permissão para me dirigir desse local. Pedido. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não vou entrar no mérito da questão econômica, até porque chegou-se a um bom senso e manteve-se o que é de direito dos senhores vereadores e o que foi determinado pela Casa já há algum tempo. Mas do ponto de vista de atuação, em primeiro lugar, gostaria de elogiar mais uma vez a postura da presidência da Casa, pela dedicação, pelo profissionalismo, se assim podemos dizer, não medindo esforços em tentar resolver a questão, seja na ordem jurídica, como também na ordem política, um empenho irrepreensível. Juntamente com esse elogio à presidência, também, como já foi dito por Vossa Excelência, ao Dr. Juscelino, que aos nossos olhos, pelo resultado obtido, por brilhante justificativa feita nos autos, nós acompanhamos diariamente e podemos observar o seu profissionalismo e sua dedicação e mais, a sua identidade com a casa. Eu acho que isso é muito importante. Pela primeira vez nós estamos tendo, salvo o melhor juízo, um assessor jurídico que tenha identidade com o processo administrativo. Então isso é muito importante para a casa ganha demais. Nós observamos aqui rapidamente a justificativa, onde ele cita José Afonso da Silva, Maria Zanella de Pietro, enfim, Alexandre Moraes, tudo com propriedades, quem somos nós para discutir sobre esses nomes. E que, com certeza, foram olhados com bons olhos pelos promotores de Ourinhos. Ainda em cima disso, nós podemos acrescentar, e notamos aqui, muito modestamente, a questão da supremacia de um princípio constitucional sobre outro, que é a questão da remunerabilidade sobre o princípio da anterioridade. Quer dizer, são detalhes que, às vezes, a gente passa despercebido, mas que os bons olhos e os olhos profissionais do nosso assessor jurídico podem demonstrar isso com clareza. Logicamente, também sobre os olhos do Ministério Público de Ourinhos, que para nós, que temos sempre tido alguns problemas, espero que isso ficou no passado, vem demonstrar aí um novo caminho, uma nova relação entre o Judiciário e o próprio Poder Legislativo. Então, só nos resta, de tudo isso que foi, teoricamente, de mal, um saldo extremamente positivo. Então, nós temos que reconhecer inúmeras posições positivas, em especial a atuação da mesa na presença da presidência, o nosso corpo jurídico, da presença do Juscelino, e também do próprio MP, que, conjuntamente, todos nós amadurecemos muito. Então, eu acho que todos estão, de certa forma, se é que assim podemos dizer, com permissão de todos, de parabéns no sentido do amadurecimento. Obrigado, Excelência, era isso que eu tinha a dizer. Continua em discussão o projeto de lei número 81/2005. Dr. Faués Salmen com a palavra. 15 minutos, Excelência. Senhor presidente, novos vereadores. Senhor presidente, existem certos fatos que não acontecem por acaso. Eu sempre, e não sou eu que devo pregar, digo que a Câmara Municipal é o reflexo da própria sociedade.
Quando a sociedade escolhe os seus pares, essa sociedade tem que ser respeitada sempre, sempre. Nós passamos por momentos de turbulência, quando a nossa integridade e idoneidade moral chegou até ser duvidada. Não se entendendo que o que se aconteceu aqui foi fruto de má interpretação e foi fruto apenas de um erro material, sem se cogitar absolutamente do cometimento do ato através de dolo ou da vontade de praticar o ato de forma ilegal ou imoral. E bastou que alguém nos ouvisse, e isso a gente vem pregando há muito tempo, e como nós somos um poder legalmente constituído e uma autoridade dentro da cidade, a gente não entendia como é que ações eram tomadas sem que fôssemos ouvidos, sem que nos dessem, ao mínimo, o direito de explicação, o direito da defesa, e é princípio elementar, salutar, básico, inserido na nossa Constituição Federal. E agora acontece um fato, e inusitadamente houve um entrosamento extraordinário entre o órgão do Ministério Público, que não faz parte do Poder Judiciário em si, e a Câmara Municipal. Quem ganha com isso é a própria sociedade. Quem ganha com isso é a própria cidade. Porque reina a paz no reino de Ourinhos. Nós não podemos dar margem a que pessoas menos qualificadas possam se aproveitar de ocasiões como essas para tentar denegrir a nossa imagem. A decisão do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o impulso e o apoio dado pelos 3 representantes do parquê em Ourinhos, do Ministério Público, mostram que daqui para frente a Câmara Municipal de Ourinhos tem aliados, e aliados não se faz com desconfiança. Quando se determinou essa aliança é porque realmente passaram a entender que nós somos, legal e moralmente, representantes de cada população, cada membro da nossa população. Muito obrigado, Excelência. Continua em discussão o projeto de lei número 81/2005. Palavra, presidente. Com a palavra, excelentíssimo vereador Fredinês Correia Leite. 15 minutos, excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, sem dúvida nenhuma, hoje é uma alegria muito grande para nós, da cidade de Ourinhos, quando se chega a um consenso entre judiciário e legislativo, no sentido de se regularizar uma situação que não houve dolo, não houve, de maneira nenhuma, querer prejudicar a Constituição ou levar vantagem. Hoje nós recebemos uma publicação através do Jornal da Divisa que saiu o censo do Brasil, o censo populacional do Brasil. De cada cidade, 5.500 municípios no Brasil. Estado de São Paulo, 650 municípios. E, para nossa grande alegria, para nossa grande surpresa, Ourinhos aparece com 104.400 e poucos habitantes. E tivemos a curiosidade, senhor presidente, de fazer uma pesquisa. Entre os 600 municípios de Ourinhos, quantos municípios têm mais de 100 mil habitantes? Chega mais ou menos 10%, 60 e poucos municípios, no estado de São Paulo, que tem mais que 100 mil habitantes. E nós verificamos que Ourinhos está pujante, Ourinhos está crescendo. Fazer uma comparação, a Constituição Federal estabeleceu os limites
de subsídio dos vereadores, dos deputados federais e dos deputados estaduais. No sentido de que o vereador não pode ganhar mais do que 75% do deputado estadual. E nós aqui, nesse momento, nós estamos aprovando uma lei que permanece o subsídio dos vereadores de Ourinhos em 40% do deputado estadual, que poderia ser hoje 50%, porque nós temos mais de 100 mil habitantes. Temos 104 mil habitantes. Então, resolve-se uma situação que teve erro técnico, mas não houve dolo, e nós ficamos, de acordo com o nosso estatuto, ficamos dentro do limite estabelecido. Outra curiosidade que nós notamos nesse censo, a cidade de Assis, 94.418 habitantes. E Ourinhos, 104.400 e pouco. Então vejamos que Ourinhos está pujante, Ourinhos está crescendo, Ourinhos está se amadurecendo, e nós verificamos um grande desenvolvimento na nossa cidade. Gostaria também de dar os parabéns à presidência da Câmara, dar os parabéns ao Departamento Jurídico, dar os parabéns aos promotores públicos de Ourinhos que entenderam que a lei que foi aprovada tinha erros técnicos, mas que não, de maneira nenhuma, prejudicou o valor. Hoje nós só estamos fazendo essa correção. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de lei número 81/2005. Ninguém mais? Pois não, excelência. Gostaria que já está anotado, mas que fosse esclarecido, já está constando, no projeto consta aqui 40% do subsídio do deputado federal, e aqui onde está escrito federal, leia-se estadual. Já foi providenciada a correção, inclusive no artigo 2º, quando se repete a palavra sessão ordinária e também subsídio, já está sendo providenciada a correção da redação. Obrigado, presidente. E antes da votação, eu gostaria de fazer um agradecimento a todos os vereadores dessa casa pelo apoio. Se não houvesse o apoio, nós sabemos o momento tenso da apreensão quanto a esse assunto, mas a serenidade, a confiança e o apoio foram fundamentais para que houvesse esse desfecho e nós pudéssemos encerrar esse processo da melhor maneira possível. Então, fica o agradecimento pessoal a cada vereador dessa casa. Eu sempre digo, independente do posicionamento político, é que nós somos uma unidade, temos uma unidade de ação que é em prol da população de Ourinhos. E como muito bem disse o excelentíssimo vereador Faués Salmem, nós fomos eleitos pelo povo e é o povo que nós temos que estar prestando contas e trabalhando com transparência, seriedade e muito trabalho. Não havendo mais quem queira se manifestar, coloco em votação os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Com a alteração da redação que já foi feita, eu também solicito a dispensa da leitura da redação final. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na presente sessão extraordinária, agradeço a proteção divina e a presença de todos. Pois não, excelência. Solicito. Ok. Eu quero esclarecer um fato que aconteceu essa semana. Eu saí alguns dias da minha unidade básica de saúde, onde eu trabalho, por motivos, por uma formação de um projeto novo de saúde que a gente está querendo formar. Eu não troquei nenhuma unidade básica de saúde para ficar exatamente só na usina São Luís, o qual também vinculou na nossa cidade que lá eu cobro por atender, muito pelo contrário. Lá eu sou um funcionário público e pudesse todos na usina, sem precisar, entre aspas, puxar saco de nenhum patrão, que todos os ambulatórios da nossa cidade fossem, ou do nosso país, fosse igual da usina, pois lá a gente tem total condições de trabalho. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, eu acho que todos nós temos que trabalhar muito. 30 horas, 40 horas, 50 horas, se for necessário. Talvez isso aqui vá um aviso ao gabinete. Chega de humilhação, principalmente na Santa Casa. Chega. Chega de humilhação de funcionários da Santa Casa ou de qualquer outra unidade da nossa cidade. Tem que ser com relação ao projeto que nós estamos discutindo. Então, peço desculpa.
Foi Presidente, Pois não, excelência. também 2 minutos. a presença do nobre vereador José Roberto Nunes está justificada, já chegou. Seja consignada a presença, participou da discussão e da votação. Não havendo mais matérias sendo apreciadas na presente sessão extraordinária, agradeço a proteção divina e a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.